Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Hoje, culto das primícias, nós vamos entender mais um pouco sobre esse princípio, sobre essa revelação da parte de Deus para as nossas vidas. E gostaria de mais uma vez deixar muito bem claro que não é a nossa intenção ou pretensão judaizar a igreja. Existem costumes, tradições que só pertencem a Israel, mas existem princípios que permanecem se perpetuando no tempo, porque vieram de Deus para todas as gerações. E nós vamos ver hoje aqui o princípio das primícias. Eu espero que essa mensagem de alguma forma, de alguma maneira, venha mudar a sua vida. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Pedir àqueles que acompanhem pela projeção, estejam à vontade. Nós vamos usar esse recurso para facilitar a nossa compreensão. Pode colocar o slide, tá? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Os irmãos encontraram, aquele que encontrou, digam amém. Quem não encontrou, olha para cá. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Assim está escrito: honra ao com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Gostaria de ouvir somente os homens recitando esse texto. Por favor, homens. Agora convocar as mulheres para declamar esse texto, que é uma poesia. Eu sempre me pergunto por que eu faço isso. Para humilhar a nossa classe toda vez. As mulheres sempre vencem, né? Elas sempre ganham. Meus amados, eis o texto principal sobre primícias. Esse texto ele foi revelado pelo rei Salomão. E quem foi o rei Salomão? Simplesmente o homem mais sábio e o homem mais rico que o mundo já conheceu. Assim revela as Escrituras. Não somente o mais sábio, mas também o mais rico que já pisou nessa terra. A Bíblia descreve com exatidão as riquezas de Salomão, e é algo que de algum modo nos deixa estupefato, perplexo, admirado. E naquela época a prosperidade, ela era uma evidência da bênção de Deus sobre a vida de um povo, sobre a vida de um homem. E Salomão, conforme está escrito na palavra de Deus, ele se torna o homem mais rico, mais próspero do que todos os reis, do que todos os reinos. Quem aqui nunca ouviu falar da literatura clássica, que se tornou um best-seller, depois se tornou em um filme que ganhou até o Oscar, que é chamado As Minas do Rei Salomão. As minas que tinham diamantes, que tinha ouro, que tinha pratas e joias valorosas e extremamente valiosas. Quem nunca certamente viu? Eu me lembro da minha infância assistindo esse filme, A Mina do Rei Salomão. Alguém assistiu também? Que bom. Pelo menos alguns aqui assistiram. As Minas do Rei Salomão. Eram muitas riquezas sobre a vida deste homem. O pesquisador chamado Bruce Fleet, e ele é dono de uma empresa de gestão de investimento nos Estados Unidos, ele disse que hoje, levando em consideração a inflação, mesmo assim, Salomão seria muito mais rico do que Bill Gates. Tamanha era a sua riqueza. Não há como equivaler, não há como comparar as riquezas que Salomão possuiu. Eram enormes, e todas elas como evidência de bênçãos de Deus na sua vida. Eu comecei a pensar, se você quiser
estudar um pouco mais sobre isso, eu vou te dar os textos bíblicos. Você pode encontrar essas verdades em 1 Reis capítulo 4, você pode encontrar essa palavra também em 1 Reis capítulo 10 e Eclesiastes capítulo 2. O que a Bíblia nos fala sobre a riqueza de Salomão? A Bíblia nos fala que ele fez um templo em Israel como até hoje nunca se ouviu falar, e como até hoje nunca sequer conseguiram chegar perto do templo que foi construído por Salomão. Herodes, o grande, ele não conseguiu restaurar o templo na altura de Salomão. A rainha de Sabá viajou todo o deserto simplesmente para contemplar a formosura, né, do seu templo, das suas construções. Ele nos diz no texto que fez palácios, que fez o templo, que ele construiu jardins para si, que ele possuía riquezas, diamantes, ouro de Ofir, o ouro mais puro, o ouro mais valioso. Ele era tão rico que a Bíblia diz que na época dele as pratas eram como pedras. As pratas não tinham valor na época de Salomão. Ele era tão rico que ele tinha 1.400 carros, são 1.400 carruagens. E pasme, querido, além desses carros ele tinha 12.000 cavaleiros. E cavalo, ele tinha 40.000 cavalos. Você vai para Eclesiastes 2, você vai perceber que ele diz: tudo que os meus olhos desejaram, tudo que o meu coração cobiçou, eu simplesmente satisfiz. Realizei todos os meus anseios, construí vinhas, construí açudes, construí palácios. O homem tinha até 1.000 mulheres, eu não consigo entender isso. Uma já dá trabalho, imagine 1.000. O pior não é nem 1.000 mulheres, é 1.000 sogras. Como é que ele aguentava essa história? Era essa a vida de Salomão, muito rico. Você tem uma ideia, o trono de Salomão era de marfim, extraído do chifre do elefante, daquele que alguns dizem que é o dente externo do elefante. O trono dele era todo de marfim, com algumas decorações de ouro. O trono dele tinha 6 degraus, em cada degrau, em cada ponta tinha um leão de ouro puro, um leão, né, uma escultura de leão de ouro puro. De tal era a sua riqueza, atrás tinha um leão enorme e um touro representando força, representando a realeza. Um homem rico, 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 como nenhum outro até hoje. E muitos especialistas procuram desvendar esse mistério, descobrir esse enigma, vão em busca dessa fórmula, desse antídoto, para tentar compreender qual é o segredo das riquezas de Salomão. A Bíblia não revela o segredo, mas a Bíblia revela um princípio. E esse aqui é o princípio. Justamente isso. Onde diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele viveu intensamente, imensamente, veementemente, piamente, esse princípio de Deus. E através desse princípio, ele conquistou tesouros, riquezas incalculáveis, como até hoje é conhecido. E eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, sobre o princípio da primícia revelado na palavra de Deus sobre essa temática. Podemos repetir junto? Honrando a Deus com as primícias. O texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens. Há várias maneiras de honrar a Deus: através do louvor, através da oração, através da caridade. Mas uma das maneiras de honrar a Deus é através das nossas primícias. E o que é primícias? Primícias são os primeiros frutos. E os primeiros melhores frutos. Não basta somente ser o primeiro, tem que ser os melhores frutos. E essa foi uma lei, né, introduzida na nação pelo próprio Deus, instituída como uma ordem, fazendo uma convocação solene, uma convocação santa, de modo que a Bíblia diz: todo o povo de Israel comparecerá diante do Senhor, e ninguém aparecerá diante dele com as mãos vazias. E essa festa durava dias,
as festas das primícias, e ali o povo estava com expressão de gratidão, com expressão de devoção, reconhecendo a mão de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus negócios, sobre os seus investimentos. Então vamos refletir um pouco sobre essa verdade, para que eu e você venhamos aprender a honrar a Deus com as nossas primícias. São princípios que Deus estabelece. E um princípio da prosperidade é a fidelidade. Que Deus venha abrir o nosso coração, essa verdade, nos explicar essa realidade, para que venhamos viver esse mistério. Oferta das primícias é uma oferta anual. Olha o que o texto nos diz em Números 10, 35. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. É uma oferta que só se faz uma vez ao ano. Não é uma oferta comum, uma oferta normal, é uma oferta específica, uma oferta diferenciada, onde se realizava somente uma vez. Olha outro detalhe, apesar de ser somente uma vez, é uma oferta contínua. Olha o que o texto nos diz: das primícias das vossas massas dareis ao Senhor, oferta alçadas nas vossas o quê? Gerações. Números capítulo 15, 21, quando Deus estabeleceu isso, Ele pensava em minha geração, Ele estabelecia a nossa geração. Então nós encontramos que é uma oferta anual, Números capítulo 10, versículo 35, e que é uma oferta contínua para viver em cada geração, Números 15, 21. E a pergunta agora é, será que nós conhecemos isso? Será que nós entendemos o que é realmente as primícias? Será que nós temos vivido esse princípio? Vamos buscar a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, né, que é todo o mapa que nós precisamos e a bússola que nós tanto necessitamos. Primeira verdade, honrando a Deus com os primeiros frutos. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Êxodo 34, versículo 26. Através das primícias, nós revelamos duas coisas: que nós queremos dar o primeiro lugar para Deus. E essa é uma pergunta que não quer calar. O que é o primeiro lugar na sua vida? A Bíblia nos diz, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente. Mas a questão é que Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas. E Deus estabeleceu as primícias para que o povo todo ano reconhecesse quem é o primeiro lugar em sua vida. Você já percebeu que as primícias, eu acho que sim, acho que você já percebeu que não está na lei, mas está acima da lei, porque de repente uma mente crítica pensa, mas a lei já passou, nós estamos na graça, isso nada serve. Não anule o Antigo Testamento, não seja como uma heresia da igreja primitiva, chamado Marcion, onde os marcionistas não acreditavam no Antigo Testamento. Há muitas verdades de Deus para o Antigo Testamento. Muitas são interpretações de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, mas outras são princípios. São princípios de Deus que vão de gerações e gerações continuamente. E um desses princípios nos explica é as primícias. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe onde foi que as primícias surgiu? As primícias surgiu no Éden, onde Deus faz primícias para cobrir a nudez de Adão. Você encontra também as primícias através de Caim e Abel. A Bíblia nos diz que os dois se apresentaram diante de Deus e assim ambos compareceram no altar do Senhor para apresentar as suas ofertas. Só que Caim, como caçador, ele escolheu qualquer animal. Eu acho, permita-me assim confabular, são conjecturas que não excedem o limite que é permitido. Eu já disse que existem 3 realidades: as bíblicas, as não bíblicas e as extras bíblicas, que são aquelas que não ferem o sentido bíblico. Caim, ele trouxe qualquer animal. Eu vou dar qualquer coisa para Deus. E ele deu qualquer coisa para Deus. Agora escute o mistério disso. Abel
não deu qualquer coisa para Deus. Abel simplesmente matou um carneiro, um cordeiro. E ali ele derramou aquele cordeiro no altar do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele deu as primícias a Deus. E a Bíblia nos fala o seguinte: reprovou Deus a Caim e a sua oferta. Antes de Deus reprovar a oferta, ele reprova a pessoa. Não é forte isso, gente? Reprovou Deus a Caim e a sua oferta. Em Abel, aprovou Deus a Abel e a sua oferta. Antes de Deus ver a mim e a você, ele vê. Ou melhor, antes de Deus ver as nossas ofertas, ele vê a nossa vida. Isso é fato. Aí a Bíblia diz: pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, porque ele fez o que fez pela fé. Eu fico a imaginar por que Deus. Pensa comigo, eu cometi um equívoco aqui, um lapso temporário, mas ainda dá tempo de corrigir. Caim não era... Olha, é bom a igreja de teólogos, né, que já tem os irmãos. Caim não era caçador, Caim era agricultor. Caim pensou: eu vou ser igual ao meu pai. Deus colocou um jardim para o meu pai cuidar, meu pai era agricultor. Só que Abel pensou melhor: não vou ser igual ao meu pai, porque meu pai falhou. Eu vou ser igual a Deus. Ele ouviu a história que Deus matou um cordeiro, ele foi lá e também matou um cordeiro. Agora pense um pouco comigo, qual é mais bonito e mais belo? Uma mesa cheia de frutas e frutos, né, resultado da colheita, ou uma mesa ensanguentada, com um animal morto, imolado naquele lugar? Qual o mais belo? Caim de repente poderia dizer: olha, Deus vai se agradar da beleza. Deus não está nem aí para a aparência. Deus não se ilude com a aparência. Por isso que a oferta de Abel, ela foi aceita, porque ela foi feita pela fé de alguém que queria imitar a Deus e não imitar os homens. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus é o maior exemplo de primícia. Ele só tinha um filho, o primogênito, o primeiro de tudo que há. Ele simplesmente deu gratuitamente. Ele simplesmente doou o seu filho como primícias da nossa redenção. São tantas lições especiais, irmãos, para vivermos e assim sermos bem-sucedidos em nossas vidas, honrando a Deus com os primeiros frutos, demonstrando que Deus tem a primazia, que Deus é digno do nosso primeiro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ser segundo, não vai ser terceiro, não vai ser quarto. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não aceita posição nenhuma que você venha oferecer. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é. Não coloca o time de futebol em primeiro lugar, não coloca a tua profissão em primeiro lugar, não coloca, a tua família em primeiro lugar, não coloca os teus filhos, como Eli fez, em primeiro lugar, não coloca o teu namoro em primeiro lugar, não coloca o teu dom em primeiro lugar. Deixa Deus ser o teu primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentada. O problema é que nós queremos inverter essa ordem estabelecida pelo próprio Deus, e aí, meu irmão, acarretamos sobre a nossa vida um currículo de frustrações e decepções terríveis. Quem dera, se ao menos fôssemos atentos à voz do Senhor. Então, em primeiro lugar, honrando a Deus com os primeiros frutos. Segundo lugar, honrando a Deus com os melhores frutos. Além de seus primeiros, agora os melhores. Ao que o texto bíblico nos diz: todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Números capítulo 18, versículo 12. Então o princípio das primícias é, além de oferecer a Deus o primeiro, oferecer a Deus também o melhor. Você já percebeu que nós queremos o melhor de Deus? Mas a pergunta a ser feita é: e nós estamos com essa mesma disposição de oferecer o nosso melhor a Deus? Será que Deus pode encontrar em nós o melhor? Nós sempre queremos o melhor. Você certamente já ouviu a história em que diz que Jesus se aproximou do gasofilácio. Se o pastor fizesse isso, seria deselegante. Mas na hora da oferta, Jesus se aproximou do gasofilácio e Jesus ficou observando quem estava
ofertando. Talvez você não saiba, mas Jesus falou mais de finança do que céu e inferno, do que Deus e o diabo, do que o bem e o mal, porque onde estiver o teu tesouro, há o teu coração. Nós conhecemos muito uma pessoa através da maneira que ela lida com o dinheiro, se ela domina ou é dominada, se ela controla ou é controlada, se ela possui ou é possuída. É verdade que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção, o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. O dinheiro pode ser uma bênção na tua vida e te ajudar a fazer tantas coisas boas, se o seu coração for do bem. Caso contrário, você vai fazer tantas coisas ruins se teu coração for mal. Isso é relativo. O sol que enrijece o barro é o mesmo que derrete o gelo. A culpa não é do sol, a culpa é da matéria que há no barro e no gelo. Portanto, Jesus se aproxima e fica olhando. E vem ricos e dão fortunas e fortunas e fortunas, e Jesus nem aí, porque Jesus não olha para o bolso de ninguém. Jesus olha para o coração. Aí vem uma mulher que deu tudo o que tinha. Eu vi pesquisadores falando sobre isso, estudiosos bíblicos. Sabe quanto foi que ela deu? 25 centavos. Não pagava a remuneração do tesoureiro que ia todos os dias recolher aquele gasofilácio. E isso por tempo, né? Isso estabelecendo por tempo. Não pagava 25 centavos. E Deus disse, está aí a melhor oferta. A melhor oferta. E isso nos intriga. Como assim a melhor oferta? Porque os ricos deram daquilo que sobraram, preste atenção, talvez se não tivesse sobrado, eles não tinham dado. Eles fizeram tudo que ia fazer, que precisavam fazer, que necessitavam fazer, que queriam fazer, e de repente eles se deparam com aquilo que não tem mais finalidade em suas vidas, então eles dizem o quê? Isso aqui vai para Deus. E eram fortunas. E Jesus disse, isso aí eu não me agrado. Eles não deram o melhor que eles tinham. Jesus olhou para o coração daquela mulher. Não olhou para o bolso daquela mulher. Jesus não se encanta com valores. Às vezes a gente ensina oferta aqui, o princípio. Deixa eu dizer isso aqui. Eu espero que tenha muitos críticos aqui de plantão, que é uma oportunidade de esclarecer. A obra de Deus vive de doações. Foi o próprio Deus que estabeleceu que os fiéis iam manter através dos dízimos e das ofertas. Não tem subsídio do governo, da prefeitura, graças a Deus, porque quer seja quem for que entrar aqui, quem quer que seja, vai ser tratado da mesma forma, porque aqui na casa de Deus não tem doutor, na casa de Deus tem adorador. Nós não estamos aqui ensinando as pessoas a dar esmola a Deus, porque Deus não é um mendigo. A Bíblia nos diz em Ageu capítulo 2, versículo 8, Ele é o dono do ouro e da prata. E a Bíblia também nos diz que Ele é quem dá semente ao semeador. Não é você que está abençoando a obra de Deus, é você que está sendo abençoado pela obra de Deus, meu irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Viva esse princípio, né, para que você venha cooperar e contribuir. Outro detalhe, pastor não é sustentado por igreja, não. Pastor é sustentado por Deus. Pastor não é funcionário de igreja. Pastor é profeta de altar. Não sou profissional de púlpito. Sou profeta de altar. Dependente das entradas da igreja, não vai interferir na prebenda pastoral que o pastor recebe, que é digno, conforme a Bíblia diz, aquele que prega o evangelho, vive o evangelho. O que é estabelecido, e assim vamos viver. Mas vamos entender o princípio das primícias, da fidelidade a Deus, para não cairmos nas lábias do ímpio. Nas lábias dos ímpios. Naqueles álibis, pretextos, subterfúgios malignos, que na realidade te impede de ser abençoado, irmão. Na realidade nos impede de vivermos as bênçãos de Deus, por causa de alguns conceitos que criamos e alimentamos, e na realidade são álibis, que nós alimentamos como desculpas evasivas, para não sermos fiéis ao Senhor. Acima de tudo, primícias é fé. E aquele que tem fé, o justo viverá pela fé, e se retroceder minha alma dele não se agradará. É fé. Eu conheço pessoas que têm vivido essa fé, e que Deus tem realizado maravilhas em suas vidas. Eu conto sempre uma história minha, quando eu visitava a igreja dos 10 aos 12 anos, com minha mãe, acompanhando minha mãe. Depois me debandei, dos 12 até os 18 eu fiquei no mundão. Nunca é tarde para Jesus alcançar a nossa vida e mudar a nossa história.
Mas quando eu ia para a igreja com minha mãe, aí minha mãe me deu umas moedinhas, aí na hora teve um ofertório na escola bíblica e eu simplesmente tirei, naturalmente, voluntariamente, tirei aquelas moedinhas, enquanto a tia pedia, eu simplesmente, por mim mesmo, contribuí, era tudo que eu tinha. E aí, gente, o que é que acontece? Eu já contei essa história algumas vezes. Eu dei aquilo, e aí, pela primeira vez, eu fui pedir dinheiro à minha mãe me deu dinheiro, fui pedir a meu pai me deu dinheiro, fui pedir a meu avô me deu dinheiro, minha avó me deu dinheiro, meus tios me deu dinheiro. Rapaz, era mais de 10 pessoas me dando dinheiro. Eu disse, mãe, estou bem, viu? Aí ela disse, meu filho, foi porque você foi fiel ao Senhor, o Senhor está sendo fiel a ti. Eu, descobri o mistério. Não comentei nada com ela, né? Quando chegou no outro domingo, eu peguei a metade daquele dinheiro todinho. Fiz logo um cálculo, olha, se eu dei tão pouco, ganhei tanto, eu agora vou dar muito para ganhar mais. Fiz logo isso e dei. Aí vou lá, me deu dinheiro, tenho hoje não, meu filho. Vem daqui a 15 dias. Mãe, me deu dinheiro, de novo, menino. Não já dei semana passada? Pai, me deu dinheiro, teu não. Ninguém. Aí eu vi um frustrado, arrasado, e disse, minha mãe, ninguém me deu dinheiro, como é que pode? Eu perdi a metade do dinheiro. Ela disse, meu filho, tome vergonha na sua cara. Não queira fazer barganhas com Deus. Aprendi isso com 12 anos. Aqueles ricos davam do que sobejavam, davam do resto, que não lhe faria nenhuma falta, simplesmente porque estavam barganhando com Deus. Como judeu, eles sabiam os princípios que havia na oferta e no dízimo. Mas o que eles queriam eram barganhar com Deus. E Deus não permite ser barganhado com ninguém. Amém? Posso ouvir um amém? Então, querido, deixa Deus receber o teu melhor. O melhor. Agora escuta bem. Quando consagramos as primícias a Deus, as demais coisas se tornam consagradas. Olha o que está escrito no Novo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 16. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Não sei se você entendeu o que o texto está querendo dizer. Mas o texto está querendo dizer que se você oferecer o primeiro pão ao Senhor do seu cesto, o primeiro pão foi para o Senhor, o resto tudo é consagrado. Tudo é abençoado. Se você ofereceu a primeira uva a Deus, consagrando a Deus, abençoando diante de Deus, as demais também são abençoadas. Olha, se a raiz é santa, também os ramos são. Que coisa tremenda. Agora deixa eu chegar onde eu queria. Aqui era só para você me entender. As primícias nos tempos de hoje não envolvem somente dinheiro. Envolve outras realidades. Envolve tempo. Será que Deus tem recebido a primazia do teu tempo? Será que você tem dado o primeiro do seu tempo ao Senhor? O melhor do seu tempo a Deus e não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo? E o que isso me ensina, sabe o que é? Que quando Deus tem o melhor do meu tempo, o resto do meu tempo torna-se abençoado e produtivo. Martinho Lutero dizia, eu tenho tanta coisa para fazer que as primeiras horas do dia eu passaria orando. Eu não sei se você já experimentou. Nas orações de madrugada aqui na igreja, as coisas fluem naturalmente. Parece incrível. Ao invés de irmos em busca das bênçãos, elas simplesmente vêm ao nosso encontro. E é isso que está escrito. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a minha voz e tiveres o cuidado de obedecer todos os meus ensinamentos e andares nos meus caminhos, eis que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos vêm ao teu encontro. E as coisas começam a fluir sem a tua força. Começa a fluir sem a tua influência. Começa a fluir sem o teu jeitinho, porque Deus é quem tem a chave de Davi. O que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. As coisas às vezes estão travadas porque Deus quer te explicar algo. Deus quer te mostrar algo que a tua incredulidade não está permitindo ver. Essa vinda da incredulidade, da dúvida, do ceticismo, do agnosticismo, te impede de contemplar. Abra os olhos espirituais, meu irmão, para que você veja além. Amém? Para que você possa ver além do teu tempo.
Outro detalhe do teu talento. Você tem talento, não tem? Eu duvido que alguém aqui não tenha talento. Pode talento, né? Para entender o que eu estou falando. Mas tem talento. Amém? Alguém tem talento aqui? Não. Alguém tem talento? Glória a Deus por isso. Deus distribuiu talentos aos homens. Deus distribuiu dons aos homens. Você tem habilidades únicas. Você não é sósia, você não é clone, você não é réplica, você não é sombra de ninguém. Você é uma pessoa única, que tem características únicas. Sua digital é única, o timbre da sua voz é única, o seu DNA são únicos, os seus olhares são únicos. Então você é uma pessoa única e Deus atribuiu a você missões, habilidades únicas. Únicas, que só você tem. Agora a pergunta é, o que você tem feito com elas? Para que o nome de Deus venha ser de alguma forma glorificado através da sua vida. Quão insignificante é uma vida que vive somente para si. E não conhece e não consegue reconhecer nada além de si mesmo. Quão insignificante é essa vida. Eu quero falar sobre as primícias do tempo, as primícias do talento, não simplesmente as primícias das ofertas, mas eu quero chamar a tua atenção para dizer que Salomão foi o homem mais rico do mundo, e ele foi porque ele acompanhava essa verdade em sua vida, e essa é a verdade, ele honrava a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Eu vi uma historinha um dia bem interessante. Haviam 3 homens. Um era agradecido, o outro era conformado e o outro era revoltado. O que era agradecido vivia agradecendo, o que era conformado vivia tá bom, tá bem, tá bom, tá bem, tá bem, tá bom. E o que era revoltado vivia murmurando, resmungando, questionando tudo, questionando todos, até que de repente um anjo apareceu para os 3. E trouxe um ramalhete, trouxe um buquê de flores e entregou a cada um deles. E o anjo simplesmente desapareceu. Aí o revoltado olhou e disse, para que eu quero isso? Isso vai me acrescentar o quê? Isso não serve para nada. Pegou e jogou num rio bem próximo. O conformado disse, já que foi me dado, né? Vou levar para casa, vai servir como decoração, ornamentação. Certamente minha esposa vai gostar. E o agradecido se encantou, que coisa tão linda. E ele saiu ali distribuindo aquela rosa para cada pessoa que ele encontrava. E ele percebeu que cada vez que ele oferecia uma flor, o seu ramalhete multiplicava. De um modo que foi necessário uma carruagem. E ele percebia isso e ia distribuindo, ao ponto que todos daquele vilarejo receberam uma flor. E no final aquele homem estava com a carruagem cheia de flores. Outro dia, no dia seguinte, o anjo apareceu. E o anjo simplesmente disse, para cada flor que eu vos dei, será transformado em um ouro. Sumiu. Simplesmente sumiu. O agradecido ficou rico, ficou milionário, ficou abastado, ficou abastecido. O conformado chegou para sua casa, pegou aquele ramalhete, percebeu alguns ouros lá, ficou feliz, ficou até conformado. Né? Já que é assim será. Se alegrou com sua esposa, deu para sustentá-lo durante alguns dias. E o revoltado foi no rio e não conseguiu ver nada, além do reflexo da sua covardia, além do reflexo da sua crueldade, além do reflexo da sua ingratidão. Quem é você nessa história, irmãos? Você é o revoltado? Reclama de tudo, reclama de todos. Não percebe que Deus te dá a cada instante uma oportunidade de ser diferente, viver diferente? Você é o conformado, vai sair daqui conformado. E aí como foi a mensagem? Foi boa, né? Como foi o culto? Foi legal.
e nada vai acontecer? Tudo vai permanecer como sempre foi? Ou você é o agradecido, que vai receber esses princípios e hoje vai decidir vivê-los? Vai declarar o mais íntimo do seu ser, porque eu não preciso ouvir nada de você. É você com você, sendo sincero consigo mesmo, porque o homem que não é sincero consigo mesmo, ele não é sincero com ninguém. Eu viverei, Deus, as minhas primícias. Eu vou oferecer o melhor do meu tempo, o melhor do meu talento, o melhor da minha contribuição, para que o teu nome venha a ser glorificado em minha vida. Então, queridos, nós vamos viver isso aqui como resposta de Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Eu não estou prometendo aqui que todo mundo vai ser igual a Salomão, não, viu? Eu mesmo, particularmente, não preciso de minas. Eu já tenho minha mina. E ela me faz tão feliz. Eu aprendo que prosperidade não é quem mais tem, é quem menos precisa. Repito, prosperidade não é quem mais tem, é quem menos precisa. Prosperidade não está relacionado a simplesmente o que temos, mas também ao que não temos. E quer ver? Você está diante de um homem tão próspero. Talvez, se você for ver minha conta bancária, vai ficar desesperado. For ver o extrato, vai ficar horrorizado. Eu não estou falando dessa prosperidade. Estou falando de uma outra, que é viver em paz. É andar seguro, de cabeça erguida em tudo que é lugar, sem temor, sem temer, sabendo que a graça do Senhor está sobre você e a graça de Deus, ela me satisfaz. A graça de Deus, ela é suficiente em minha vida. Em dado momento eu percebi isso, que eu não precisava mais de nada. Eu já tenho a graça de Deus. E essa graça me faz desfrutar o melhor da vida. E fazer de simples momentos, momentos incríveis, exclusivos, inusitados. Por isso que eu digo, eu sou próspero. Muito próspero, porque eu entendi, biblicamente, o que é prosperidade. É a plenitude da graça de Deus em nossas vidas. É entender corretamente o Salmo 23, na linguagem mais comum. Diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na tradução mais verídica, com os vernáculos antigos, que é o original hebraico, diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se você tiver a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, você vai encontrar isso. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não sentirei falta porque Ele é o meu pastor. E como o meu pastor, Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. É verdade, irmãos. Você venha viver as primícias. Nesse culto de primícias, nós separamos esse envelope aqui para aqueles que desejarem trazer suas primícias a Deus em oferta. Você vai vir e você vai simplesmente entregar a sua primícia nesse cálice. Está ali o nosso irmão Valdir nos ajudando. Você pode, o nosso irmão Williams também, os obreiros da igreja. Você pode pegar, colocar a sua oferta de primícias e entregar no Senhor. É algo simbólico. Eu não vou te prometer nada. Eu não estou aqui para te garantir nada. Eu só quero dizer uma coisa, e creio, até o último fôlego e suspiro da minha existência, que essa palavra é viva e verdadeira, é fiel e é poderosa. E até aqui tenho vivido esses princípios por meio da obediência desses preceitos. E posso lhe garantir, sou feliz. Amém, irmão? Sou feliz. Olha o que Deus fez comigo.
Amém? Vamos adorar a Deus através das nossas primícias. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.